Quem sabe o que está escrito em João 3,16? Quem não sabe? Não acredito. Todo mundo sabe. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, mas tenha. Sabe por que eu estou olhando para baixo? Estou olhando aqui, que eu não sei, não sabe. Irmãos, o que ocorre? Nós estamos comemorando 11 anos de ministério. Não é fácil. Não é fácil. Quantas igrejas eu vejo abrir e fechar? E tem mais. Ah, pastor, não foi chamado por Deus, por isso que fecha. Existe esse lado. Mas existe o lado, sim, de pessoas que foram chamadas, abriram a igreja, caminharam 1 ano, 2, 3, enfim, até mais, mas acabam não conseguindo se manter fiéis, firmes, porque um templo babilônico, um templo de engano, o diabo ajuda a manter, a sustentar. Mas um templo da verdade, o diabo quer fechar. Então, e tem mais, mas Jesus sustenta. Jesus só sustenta a verdade. Não é hipocrisia, nem engano, nem mentira, nem fraudes. Então, se nós temos caminhado 11 anos vendo Deus, é porque até aqui nos ajudou o Senhor, mas até aqui nos temos mantido fiéis, desafiando o diabo e o que vier pela frente, porque sabemos que Jesus Cristo é conosco. 11 anos de ministério, às vezes eu olho para trás e digo: Jesus, só a tua graça, só a tua misericórdia, pois a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Temos muita consciência disso. Se temos. Se não tivéssemos, não estaríamos de pé. Mas que ninguém se iluda achando que nós estamos completando 11 anos, porque eu ministro teologia de Apocalipse, porque eu conheço algumas profecias e interpretação. Isso não é verdade. Isso é ilusão pensar isso. Eu cheguei até aqui porque eu entendo João 3,16. Essa é a base da minha vida. João 3,16. Deus me amou de tal maneira, e essa tal maneira nenhum ser humano tem como descobrir qual é. Como que pode um Deus tão tremendo, intocável, inacessível, que não pode sofrer o mal, com o poder de criar tudo pelo simples querer da sua palavra, do seu pensamento? Como é que pode um Deus tão acima de qualquer coisa como este, que antes dele nada existia, tudo que veio à existência vem após ele é o Criador de todas as coisas? Como é que pode um Deus tão tremendo desse ousar enviar o seu Filho sobre a terra para ser oferecido como se fosse um cordeiro, um animal oferecido em holocausto por amor à minha vida? Não, nenhum de nós consegue entender isso. Eu creio, nem lá no céu vamos entender isso na sua totalidade. Não, mas vamos sempre dizer assim: poxa, foi muito amor, foi tremendo, foi muito amor, mas não vai passar disso as nossas expressões, porque ninguém tem como avaliar. Quer ver uma coisa? Você daria o seu filho para salvar o seu vizinho? Então, tenta analisar o que é o amor de Deus. Meu irmão, eu não daria o meu filho nem se fosse para salvar toda a humanidade. Não daria. Não daria, ponto final. Se alguém quer dar o seu. Amém? Então, Deus nos amou de uma maneira, e quando eu compreendi, não na totalidade, mas pelo menos naquilo que o Espírito Santo me fez ser capaz de compreender, eu falei: poxa, Deus realmente me amou. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que amá-lo. Mas como é que se ama a Deus? Com sentimento? Não, com sentimento não se ama a Deus. Não. Porque Jesus falou: aquele que tem,
meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então as pessoas que têm aquela, não, eu amo muito a Deus, sentimentalmente, é inútil, não sobrevive. O verdadeiro amor é conhecer o mandamento de Cristo e andar nele. Porque Jesus não falou, aquele que estiver apaixonado por mim, tiver sentimento por mim, eu me manifestarei a ele. Não. O que tem os meus mandamentos de guarda, eu e o Pai nos manifestaremos a ele. Por quê? Por causa do mandamento. Então não é sentimento, é mandamento. Já viu esses crentes pateta? Né? Crente pateta, que nem um dia eu fui, aquele crente pateta mesmo. Nem um dia eu fui, você foi. Né, Mohamed? Já foi um crente pateta? Né, Alisson? Já foi um crente pateta? Todos nós já fomos um crente pateta. O que é o crente pateta? Não, irmão, eu amo muito a Deus. E a Bíblia está lá em cima da estante empoeirando. Eu sou apaixonado por Jesus. Qualquer coisa me tira do culto. Que paixão mais louca. É mesmo uma paixão, né? Já vi que paixão não leva ninguém a nada, né? Não, amor é uma coisa consciente. A paixão é aquela coisa louca. Sou apaixonado por Jesus. Está à beira do fanatismo. Não vai a lugar nenhum. Então, irmão, chegamos aqui procurando entender esse grande amor de Deus. E não alcançamos tudo. Cremos que não alcançamos tudo. Longe de nós alcançar tudo. Mas o que alcançamos me tem feito desejar retribuir a Jesus, não retribuir à mesma altura, porque é impossível, pois a Bíblia diz, quem primeiro deu a ele para que lhe seja restituída, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Então nunca vamos retribuir Jesus à altura do que ele nos retribuiu, mas o meu desejo é fazer tudo que eu puder para que aquela palavra mencionada por Paulo se cumpra na minha vida. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Este é o propósito. E é assim que eu tenho milagrosamente chegado aqui, irmãos, há 11 anos de ministério, e vocês aí têm sido alcançados, têm aprendido que o valor do reino de Deus está na sua palavra, têm aprendido a se aplicar na oração, e tem recebido de Deus. Quantos aí já teve sonho profético? Levanta a mão, quero ver. Quantos tem sonhos proféticos aí? Aí. Visões, sonhos proféticos, entendimento da Escritura. Essa é a dádiva do Espírito Santo para a sua igreja. Tem gente que começa a escrever uns livros de teologia louco aí, começam a ser chamados de doutor, DHD, PhD. Não, que eu me formei na faculdade dos Estados Unidos. Ah, é mesmo? Cristão tem que ser formado na Bíblia. Não interessa que fez o doutorado não sei aonde, e fez o mestrado. E, meu irmão, isso tudo é besteira. Você tem que ser formado na Escritura, na doutrina de Cristo, no mover do Espírito Santo. E isso é como Jesus ensinou, examinando as Escrituras e entrando no teu quarto, fechando a tua porta e falando com Deus. Sabe qual é a questão? É que muitas vezes as pessoas não conseguem entender que o amor de Deus tem feito efeito nas suas vidas. Aí ela diz, não, Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho. Amém. Deus amou o mundo. Poxa, eu estou na igreja, Deus me amou. Mas ela não para avaliar os caminhos que ela trilhou, da onde Deus a resgatou, e aonde hoje, se ela não conhecesse Jesus Cristo, ela estaria, se é que estaria. Isso não é analisado. E quando falta essas coisas básicas, não adianta ser o filósofo evangélico, o doutor evangélico, o formado no mestrado do evangelho. Não, que eu fiz 10 seminários. E um camarada que ligou para cá uma vez, não, que eu já fiz vários seminários, vários cursos bíblicos, eu sou capaz de tocar a obra de Deus avante. Eu falei assim, olha, irmão, eu não sou. Eu não sou capaz. Porque nós temos visto que aqueles que se acham capazes não vão a lugar nenhum, não vão. Moisés não se achou capaz, Gideão não se achou capaz, Josué não se achou capaz, Ezequiel não se achou capaz, Jeremias não se achou capaz.
Isaías não se achou capaz. Quem mais? Davi não se achou capaz. Pedro não se achou capaz. Aí vem um besta quadrado da era moderna. Eu sou capaz de levar a obra de Deus adiante. Coitado, miserável. Homens que hoje são ícones de história, cuja vida nos ensina, não se acharam capazes. Vem um desse assim quadrado e acha-se capaz de levar a obra de Deus adiante. Não, não é isso. Então, irmão, entender, né? Não vamos ser longos. Entender o amor de Deus como se manifestou. Por exemplo, porque eu sou disposto, se preciso for, a morrer por Cristo. Não sei se eu vou morrer por Cristo, mas uma coisa eu sei, que quero viver e, se preciso for, morrer por Cristo. Isso eu sei. Mas que plano Ele tem na minha vida? Não sei. Eu não posso traçar plano para a minha própria vida. Eu não posso dizer, vou morrer martirizado na Etiópia. Eu não posso dizer isso. Eu vou sempre ter que estar onde Deus quer que eu esteja e fazer o que Ele quer que eu faça. Então, quando eu parei para pensar e disse assim, Senhor, como o teu amor se manifestou na minha vida? Porque às vezes você ouve uma pregação, ouve um hino, lê um texto bíblico, ou está parado, o Espírito Santo ministra alguma coisa na sua memória, no seu sentimento. Eu disse, Senhor, como o teu amor se manifestou para mim? Ele diz assim, olha, simples. Se eu não tivesse me manifestado em você, até hoje tu estava lá batendo cabeça na pedreira e acendendo vela, que nem um tonto. Aí você vai entendendo como Deus te livrou da ignorância. E aí ele continua, você estaria simplesmente dando beijo lá nas batinas dos bonecos romanos, das organizações romanas, católicas, como sempre você fez. Você estaria lá até hoje. Aí ele vai vir assim, ou então você já estaria sepultado. Lembra dessa situação? Lembra daquela situação? Lembra dessas coisas? Lembra dos sentimentos que você tinha antes de eu me manifestar a você? Aí nós vamos entendendo o quanto Deus nos amou de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que nós não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Aí, meu irmão, quando Deus vai mostrando como Ele te cercou, te livrou da morte, né? Eu flutuei em alturas que eu fui empurrado. Eu levei tombo de caminhão andando. Teve pessoas que tiveram desejo de me matar com armas na mão e não conseguiram. E ele vai, essas coisas que às vezes os anos nos fazem esquecer, ele vem e mostra tudo. Olha aí, o meu amor está aí. Meu amor está aí. Tem gente que pensa que o amor de Deus é para botar ele rico, para botar ele milionário, para dar ele os carros zeros da vida, as mansões. Não é nada disso. O amor de Deus vai se demonstrando dia a dia em muitas coisas em que as pessoas às vezes não percebem, porque não andam ligadas com Deus, para que o Espírito Santo possa estar ministrando e nos levando adiante. Então, irmão, 11 anos de ministério estamos até aqui. E não foi, irmão, achando sei lá o que, as profundas teologias de Apocalipse, as grandes interpretações das profecias. A base da minha vida não é Apocalipse, a base da minha vida é João 3,16. E tem gente, às vezes, quando eu menciono, mano, eu já li mais de 100 livros. Acho que eu já li uns 200 livros, mas eu nunca me preocupei em contar. Então, às vezes as pessoas vêm e dizem para mim, pastor, eu já li 60 livros, estou quase equiparando com o Senhor. Não importa, se eu li 100, o camarada pode ler 1000, mas se ele não tiver a mesma base que eu, ele não vai chegar a lugar nenhum. Porque a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O camarada pensa que vai ser sábio porque leu 500 livros. Não é essa a fonte de sabedoria. Porque você pode ler livros e continuar cego. Mas se você tem temor ao Senhor e a graça de Deus está sobre você, aí sim Ele usa a vírgula para falar contigo, usa o tio, usa o ponto, usa o som de uma página. Aí Ele usa tudo quando a graça de Deus está sobre você. Então, meu irmão, nós temos caminhado, e eu tenho olhado para trás, né?
E as pessoas novas que estão na igreja não sabem que nós já passamos aqui, chega aqui e vê isso assim, arrumadinho, tudo organizadinho, não imagina o que já foi, que nós encaramos desde lá de baixo, do chão de terra, da lona, né? Uma lona e um sol de meio-dia em cima e nós lá embaixo, encharcados em suor, estudando Bíblia, mandando ver no seminário, com uma lona a cerca de 1 palmo de altura da nossa cabeça, e em cima um sol de 35, 38 graus, em cima de uma lona finíssima, e a igreja lá, firme, constante. Tudo é sacrifício, tudo é luta, tudo tem que ter coragem, disposição, saber se Deus dirigiu, vai, não interessam as pedras, não interessam os espinhos, mas tem crente que acha que vai viver no mar de rosas. Então, meu irmão, qual é a base da sua vida? A base é essa, como o próprio Senhor Jesus disse, a vontade de Deus é essa, que creiais no seu Filho, no seu enviado. Então, meu irmão, eu quero encerrar dizendo para você: entenda o que você tem que ter por base e o que você tem que ter por estrutura e cobertura, como se fosse uma casa. O Evangelho tem as suas bases. Você sabe muito bem como fazer uma base quando você vai construir. A sapata, tem que colocar pedras, tem que colocar ferro, tem que colocar o que chamam de radier, o ferro cruzado. Ali é a base. Você não vai usar aquela base lá em cima do telhado. Não vai dar certo. Então, qual é a base da sua vida cristã? Qual é a base do Evangelho para você? Tem gente que acha que a base, não, eu sou convidado para pregar em muitas igrejas e gosta de um púlpito, né? Eu não, eu tenho pavor de púlpito, mas tem gente aí que gosta de aparecer atrás de um púlpito. Eu não uso terno e gravata, mas tem gente que quando usa um terno e gravata se sente mais engrandecido do que o próprio alfaiate que fez. Então, qual é a base da sua vida? Qual é a estrutura? Então hoje, irmãos, estamos caminhando 11 anos. E eu te afirmo uma coisa: o título de pastor nunca subiu à minha cabeça. Nunca. Se eu tiver que parar o meu carro no meio da rua e ajudar alguém a empurrar um carro que eu estou vendo no sufoco, eu vou lá e ajudo. Se eu tiver que me sacrificar por alguém, eu me sacrifico como cidadão, porque a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e se omite, comete pecado. Então, irmão, cuidado. Que base você está sustentando? Tem pessoas que têm a seguinte base: não, eu vou para a igreja porque lá na igreja eu canto no coral. É a base da pessoa. Não é essa a base para estar na presença de Deus. Eu vou na igreja porque eu vou participar, né? Tem umas igrejas por aí moderninhas, né? Eu vou participar da coreografia. É a base, é o que está levando ela para a igreja. Ela está indo para a igreja, mas não está indo para a presença de Deus. Na presença de Deus você só está quando você aceitou, entendeu o mínimo de revelação de que Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Esse normalmente é o primeiro versículo bíblico que nós decoramos quando entramos na igreja, não é? Pois é, ele é o primeiro, porque talvez ele seja o mais importante. Não adianta você decorar Apocalipse e esquecer João 3,16. Não adianta. Não adianta você conhecer teologia, arqueologia ou sei lá que logia mais e esquecer a base, João 3,16. Hoje as pessoas estão por aí se baseando num montão de coisas, mas conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, não tem nenhum. As pessoas conhecem os editos de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, né, de Estevão, conhecem tudo, mas não conhecem a doutrina de Cristo. E a doutrina de Cristo, se você analisar esse versículo, ela tem um resumo glorioso nele. Então, para concluirmos, diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você crê nisso? Se você crê, a Bíblia diz: se tu creres,
verás a glória de Deus. Vamos louvar a Deus, vamos estar orando e encerrando essa primeira etapa, e depois vamos estar aí alegres, nos confraternizando. Sim, depois eu ainda tenho um testemunho muito poderoso, maravilhoso. Você poderá estar assistindo aí, que nós vamos montar o equipamento. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida e muito. Vamos louvar esse Deus maravilhoso, único, soberano, que não se curva a ninguém, e jamais submete a sua palavra absolutamente nada. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Levanta o meu coração.
Ó Deus Todo-Poderoso, nós te glorificamos, Senhor. Obrigado, Senhor, por tua tremenda revelação que diz: Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ó Deus, infelizes são os que não creem, mas está escrito: para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Infelizmente, alguns receberão a morte eterna, Deus, o desprezo, a zombaria, o afastamento definitivo do Senhor. Padecerão eternamente, aonde o fogo não se apaga e onde o bicho não cessa de comer. Mas nós te glorificamos porque temos conhecimento da palavra que diz: Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ó Deus, 11 anos de ministério, e quantos já abandonaram as farofas, Deus? Quantos já abandonaram as pedreiras, Deus? Quantos já não celebram mais os mortos, Senhor? Quantas famílias, ó Deus, nesses 11 anos, que estavam em tormentos, angústias e agonias, mas agora podem declarar: reverência, até aqui nos ajudou o Senhor. Recebe a honra, Jesus, toda a glória, todo louvor e adoração. Só tu és Deus, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Você quer ser usado por Deus? Você quer olhar para trás e ver as marcas das pegadas do serviço oferecido a Jesus Cristo? Você quer olhar para trás e ver as marcas de um bom serviço prestado? Você quer olhar para trás e se alegrar e dizer: até aqui me ajudaram o Senhor? Aleluia, aleluia. Se você quer ser usado por Deus, abra o seu coração e canta: usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, Deus, nós te glorificamos por esta hora, Senhor, e pedimos que a tua bênção, a tua graça, a tua presença continue conosco, Senhor, pois nós sabemos que até aqui, neste dia e neste evento, existe um propósito do Senhor. Ele, pois assim, se cumpra por completo, ó Deus, e que cada conversa entre cada irmão possa ter a graça, a unção do teu Espírito, possa fluir a sabedoria, o ensinamento, possa fluir a humildade, ó Deus, enfim, ó Deus, que o teu Espírito neste arraial, nesta noite, se agrade, se alegre e, ó Deus, nos ensine em cada passo, em cada sorriso, em cada palavra. Glorificado e bendito seja o teu santo e eterno nome, pois nós oramos confiados, agradecidos, em nome de Jesus.
A graça do Senhor Jesus, o nosso Salvador, e o grande amor de Deus, nosso Pai, as doces, preciosas consolações, a comunhão do Espírito Santo, seja na vida de todos aqueles que verdadeiramente entendem e querem ser usados para a louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Os que desejam declaram: amém. Pois a vitória é nossa. Amém, meu irmão. Fique à vontade, a casa é do nosso Deus.